Bora lá de hoje. A gente vai continuar falando sobre relações entre pais e filhos. Hoje nós vamos olhar um único aspecto da relação que é fundamental. A gente vai falar sobre outros, mas falar sobre exemplos. Olha só, com quem que os filhos aprendem a namorar? Com o pai e a mãe. Gente, aprende a namorar com o pai e a mãe, com aquela coisa do pai e a mãe de ter afeto dentro de casa, de ter troca, de ter gentileza. Agora imagina uma casa em que o pai e a mãe se tratam com frieza. Imagina uma casa em que o pai abusa da sua condição de marido, de esposo, ou que a mulher admite uma condição que não seja a condição de igualdade, e a criança vê isso. O que ela vai aprender? O que ela vai levar para a vida? Por isso que muitas vezes se reproduzem relações na adultez e você olha lá para trás, a frieza, o abuso, o maltrato, a forma, tá ali. A gente aprende a namorar com o pai e com a mãe, infelizmente muitas vezes, né? Muitas vezes felizmente, muitas vezes infelizmente. Por isso que às vezes quando a mulher se permite estar numa relação onde ela é abusada, seja pelas palavras, moralmente, seja fisicamente ou seja maltratada, ela ensina a filha que aquilo é possível. E ela ensina ao filho que aquilo também é possível. Então é preciso ter cuidado. A mulher e o homem precisam ocupar um lugar muito assertivo, porque a criança aprende através dos exemplos. Então, primeira coisa, a gente aprende a namorar com o pai e com a mãe. E é olhando o pai e a mãe que a gente vai aprender como é que a gente trata os outros também. Como é que a gente trata as relações de trabalho, como é que a gente trata os familiares. Um pai que não visita seu pai e sua mãe, por exemplo, que não trata com respeito, ou o contrário, a mãe, vai indicar aos filhos que nós não precisamos respeitar nossos pais, não precisamos visitá-los. O exemplo é tudo. Não, gente, não é aquilo que a gente fala. Ah, meu filho, tem que respeitar, tem que ser gentil, educado. É aquilo que você faz, são os seus exemplos. A criança, ela vê, ela olha, ela percebe e ela vai imitar, porque não adianta aquilo que você fala, o que importa é aquilo que você faz. Então é importante, você imagina só, vou dar um dado para vocês. Quase 85% dos meninos tomam o primeiro gole de álcool em casa com os pais. Não é na rua, não é no bar, não é com os amigos, é em casa. Como é que um pai que fuma, um pai que bebe, um pai que é alcoolista, um pai que é abusador, vai impedir que o filho entre nesse caminho? Como é que um pai vai dizer que isso faz mal? Como é que ele vai reprimir isso? Como é que um pai, por exemplo, que age de forma truculenta, ignorante, ditatorial, vai impedir que seu filho seja a mesma coisa? Cuidado, gente. A relação entre pais e filhos ela é calcada no exemplo. Claro que nenhum de nós é a perfeição de exemplo, né? Mas que nós não sejamos também o oposto, o anti-exemplo. Imagina um pai, por exemplo, ou uma mãe, né, que é ignorante, que só ignorante quando eu falo no sentido de não permitir outras ideias, que é aquilo que vale, é isso que eu disse, é isso, pronto. O filho vai ser um ignorantezinho, ele também não vai permitir. Então nós temos que olhar, e não é aquilo que você fala. Pais, às vezes, que eu vejo que se escondem atrás, às vezes, de uma igreja. Ah, eu sou aqui, sou religioso. Não adianta nada, porque o teu filho te conhece perfeitamente. E ele sabe exatamente quem tu é nas atitudes. Então, gente, vamos olhar para os nossos exemplos. Que nós possamos fazer exemplos de gentileza em casa, ajudando ali a esposa, compartilhando as coisas, compartilhando com o esposo as coisas, conversando, aceitando ideias, ouvindo o outro, conversando com as divergências, aceitando a subjetividade alheia, respeitando as escolhas dos outros. E aí tu vai ter filhos maravilhosos, abertos, mais tranquilos, curiosos e que vão crescer plenos. Exemplos, queridos pais e queridas mães, não é as palavras, é os exemplos. Aliás, tem um ditado antigo que diz que as palavras influenciam e os exemplos arrastam. Cuidado aí, tá, gente?